Isso, irmão. Diga para ele, que bom que você veio, crente. Que bom que você veio, abençoado. Oh, maravilha. Quem veio adorar a Deus nessa noite, irmão? Quem veio adorar a Deus? Não acredito que você passou perfume, tomou banho, se arrumou, deixou a novela de lado. Não, você não vê novela, né? E veio adorar a Deus e não vai dar glória para Jesus, irmão. Levante a mão bem alta aí. Vamos entregar o que é dele, vamos? Vamos entregar o que é dele, o que é dele, irmãos? A nossa oração. Vamos entregar para ele tudo que é dele. Levanta as mãos bem alto. Oh, glória! Vamos fazer um minuto de adoração sem pedir nada. Só entregar a ele, irmãos. Quinta-feira você está de pé, está respirando, glória. Deus tem te guardado, te preservado, Deus tem te escondido, Deus tem fechado a sepultura, te dado o livramento. Oh, glória, e você que vai abrir a boca para dar glória, levanta a mão bem alto, joga lá no terceiro andar, abre a tua boca, faça um minuto de adoração a Deus, vai! Até no culto não tem velório que é mais animado que isso. Aqui a adoração é vertical, não é horizontal não, aqui é para ele. Aqui é tudo dele, tudo para ele, é tudo dele, irmão. Então vamos adorar porque é para ele. Oh, glória! Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Deixa eu ver, levante bem alto. Olha que maravilha, tem gente que ainda anda com ele, olha que maravilha. Tem gente que anda ainda. Você que não trouxe a Bíblia impressa, liga digital aí, não vai custar um boi, né? Ou senão eu lembro a gente no telão aqui. Eu já falei? Então me respeita. Mateus capítulo 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Versículo 57 ao 68. Você viu, irmãos, a banda aqui, a banda nova que está aparecendo na DED, e os quatro cantam solo também, tá, irmãos? Você vê que essa banda aqui é rica, você viu, né? O negócio é sério, irmão. Só que foi um de 15 minutos, misericórdia. Tanto para cantar, agora quieta minha alma. Você quebra minhas pernas. Brincando, filho, continue assim, que a vitória é grande. Mateus capítulo de número 26, do versículo 57 ao 68. Rosane, me ajuda aqui, pega os meus bacuri, leva a passarinha lá na salinha, por favor, que eles estão aqui no meio do corredor atrapalhando. A passarinha está vindo aí. Os que acharam, digam amém. Amém. E os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás. Repita após mim, casa de Caifás. Mais uma vez, casa de Caifás. Pronto. O sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam. Apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote Caifás, perguntou a Jesus: nada respondes a estes que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus:
Jesus: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote Caifás rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Meus irmãos, nós estamos numa série de as 12 casas que Jesus visitou. Falamos de 9, essa é a 10ª. Essa é a 10ª casa. A casa de Caifás. De todas as casas que Jesus visitou, das 12 casas, ele foi voluntariamente até a casa. O convidava e ele ia voluntariamente. Tinha casa que nós citamos aqui que ele ia sem ser convidado até, pois ele tinha o prazer de curar, mesmo não sendo convidado. Mas essa 10ª casa é a única casa das 12 que ele foi involuntariamente. Por quê? Porque essa casa era conhecida como a casa do julgamento. Repita comigo: a casa do julgamento. Jesus, ele sai do Getsemane, ou prensa da azeitona, aonde ele é entregue por Judas com um beijo no rosto. Saindo dali, leva-o para a casa de Anás, que era parente de Caifás, e logo depois leva-o para a casa de Caifás. Porém, há nesse texto algumas contradições. Entre elas, levaram Jesus de noite, e ninguém poderia ser condenado à noite. Ninguém poderia ser levado à morte ou ser sentenciado numa reunião à noite. E Jesus foi condenado numa noite. Aqui já começam algumas contradições que a lei não permitia, mas como a autoridade estava nas mãos do sumo sacerdote, ele fazia conforme a sua vontade. E a Bíblia diz que Jesus foi levado. Olha o que a Bíblia diz: e os prenderam, coloca o versículo 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Uma coisa é ele ir com as suas próprias vontades, uma coisa é ele ir porque ele quer, outra coisa é ele ir forçado, ele ir arrastado. Aqui Jesus não queria ir. Como homem, ele não queria ir. Como Deus, ele já sabia o desfecho da história. Mas como homem, ele não queria ir, ao ponto de prendê-lo, de levá-lo à força. O que era, ou quem era Caifás? Vamos entender quem era Caifás. Caifás era o sumo sacerdote em Jerusalém. Caifás foi sumo sacerdote durante 18 anos. Caifás foi o sumo sacerdote durante a época em que Jesus foi julgado e crucificado. Caifás foi o líder da conspiração da morte de Jesus Cristo. Caifás exercia enorme influência na direção política da nação. Esse era Caifás, o sumo sacerdote. Tinha o sacerdote. Caifás era um grau acima. Ele era o sumo sacerdote. Ele tinha poder religioso
e poder político e poder civil para soltar e para prender, para condenar e para dar liberdade, para bater o martelo e dar a sentença. A casa de Caifás era um lugar de reuniões. Reuniões essa que quem participava eram os saduceus, eram os escribas, eram os fariseus, eram os anciãos que tinham uma certa autoridade na região. E ele foi levado até o Sinédrio. A casa de Caifás tornou-se um Sinédrio. O que era o Sinédrio? Olha isso aqui, Sinédrio era a suprema corte dos judeus, composta por 71 membros, entre eles saduceus, fariseus, escribas, homens de respeito, e o sumo sacerdote presidia a tribuna. Eu quero que você guarde isso, porque isso é interessante para quem ama a Bíblia Sagrada, para você não passar por cima e depois não saber o que é o Sinédrio. Sinédrio era a suprema corte dos judeus, composta por 71 membros. Por que 71? Porque 70, na hora do julgamento, da eleição, da votação, se desse 35 de um lado e 35 do outro, tinha um que passava, e esse um dava o voto chamado Minerva. Qual é o voto Minerva? É o voto da decisão. É o voto que não pode ser revogado. Então era 71. E sempre quem dava o voto Minerva era o sumo sacerdote, que ele era o líder, o presidente desta reunião. Então a casa do sumo sacerdote tornou-se um lugar de julgamento. E é aqui que eu quero aplicar o texto bem suave, para que você entenda. Ele abriu as portas da sua casa, arrastou Jesus até a sua casa e fez da sua mesa um altar de julgamento. A nossa casa, eu já vou aplicar o texto para você tomar posse disso. A tua casa não pode ser um altar de julgamento. Escute o que eu vou lhe falar. Eu quero falar aqui nessa noite o que tinha na casa de Caifás e não pode ter na sua casa. Repita após mim. Tinha na casa de Caifás, mas não pode ter na minha casa. Primeira coisa que não pode ter na tua casa: um altar de julgamento. Caifás, todos os cultos que acabavam o momento do culto, ele reunia as autoridades eclesiásticas, as autoridades religiosas, civil, política, e levava para a tua casa. E ali ele julgava o que aconteceu durante o culto. Parece que estamos vivendo os dias de Caifás, aonde acabam os nossos cultos. Muitos se reúnem, cada um em alguma casa ou em algum estabelecimento, e começam a julgar o que aconteceu no culto. Você viu quem pregou? Você viu quem cantou? Você viu quem teve oportunidade? O culto de quinta foi melhor do que o de sexta. Não, o de sexta foi melhor do que o de sábado. Não, o de domingo foi melhor do que o de sábado. Não, os cultos, parece que os cultos foram feitos para homens. Nós estamos esquecendo que o culto, a adoração, a liturgia não é para homens. A adoração ainda é dele. Nós temos que tomar muita preocupação. Eu digo isso com muito temor e tremor. Nós temos que tomar muita preocupação de não cair no síndrome de Caifás, de acabar o culto, reunirmos para julgar
roupa de um, a forma de outro, como que o outro se posiciona, o que o outro diz. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, se na casa de Caifás sobrava julgamento, na tua casa não pode ser um lugar para você julgar os outros. Caifás, ele tinha uma visão clínica, julgatória. Ele não via o momento bom. Ele não via a salvação de almas. Ele não via o batismo com o Espírito Santo. Ele não via as curas e o avivamento. Ele queria uma brechinha para julgar o que estava acontecendo. Ele queria um espaço para dizer alguma coisa deu errado. Alguém expressou uma palavra fora do contexto. Era um ponto de interrogação, colocou exclamação. As irmãs, alguém está desafinando e acho que nem Deus ouviu. A mocidade está pulando muito, eu acho que não vai dar certo, meu irmão, em nome de Jesus. Não faça das suas reuniões um altar para Satanás sentado do teu lado e você julgar aquilo que você viu e aquilo que você acha que é. A tua casa, as suas reuniões não pode ser lugar de julgamento. A sua casa e as suas reuniões tem que ser uma extensão do céu. Olha para o teu irmão e diga: eu não nasci para julgar ninguém. Não, diga mais forte: eu não nasci para julgar. Deus não me chamou para julgar ninguém, oh glória. Deus não me deu essa autoridade, oh glória. Deus não me deu essa autonomia, oh glória. Eu não mereço julgar ninguém. Eu sou réu, eu sou pecador, eu sou falho. Eu também faço parte daqueles que erram. Mas Caifás levantou um altar de julgamento na sua casa. Ele teve a coragem, irmãos. Ele teve a oportunidade que, mesmo arrastando, ele teve Jesus na sua casa. Aleluia. Ele teve o mestre sentado na mesa. Ele teve a oportunidade de receber Jesus e de ver se arrepender, não. Ele procurou alguma falha dentro da lei, dentro dos preceitos, para conseguir julgar o mestre. E a Bíblia diz que ele não estava sozinho, porque aquele que julga nunca está sozinho. Seja sincero, o julgador sempre leva alguém com ele. Aquele que julga sempre tem uma gangue, uma máfia, uma tribo, alguém que joga no time dele, do lado dele, e apoia o que ele fala. Olha o que a Bíblia diz: estavam os escribas, estavam os fariseus, estavam os saduceus, estavam homens respeitados e os anciãos da cidade, homens que eram para dar exemplo, estavam andando na contramão do exemplo. Homens que eram para dar testemunho fiel, estavam dando testemunha falsa, dizendo o que Jesus fez, sendo que ele não tinha feito nada. Eu fico preocupado com algumas reuniões que estão acontecendo por aí. Eu fico preocupado com algumas conversas paralelas que estão sendo lançadas, e a única coisa que não tem é a glorificação ao nome de Jesus. Tem tudo. Tem fofoca, tem inveja, tem contenda, tem diz que me diz, mas não tem a presença de Jesus. Caifás teve tudo para receber Jesus em casa. Não, eu vou me arrepender, eu vou dobrar o joelho, vou pedir perdão, e quando a igreja subir, eu vou subir também. Mas não, ele se reuniu para apontar o dedo. Eu posso te dar um conselho pastoral? Aleluia. Quando se reunir, meu irmão, não se reúna para apontar o dedo, não. Olha o que o apóstolo Paulo diz: quando se reunir, um traz louvor, outro traz palavras, outro traz cânticos espirituais, outros contam testemunhos. Receba de Deus essa orientação.
se reúna para glorificar ao Todo-Poderoso. Não deixa sentar à tua mesa aquele que julga o outro, irmão. Não aceita sentar à tua mesa alguém para julgar. Seja sincero. Diga para ele: aqui não é o lugar não. A mesa é o meu altar de adoração. Não reparta com Satanás a mesa que você reparte na tua família. Aleluia. Não aceite isso. Olha o que a Bíblia diz. Caifás fez na casa dele um sinédrio. 71 homens poderosos. Porque Jesus foi condenado, ele foi julgado. Ele foi julgado por 2 julgamentos: eclesiástico e civil. Olha isso aqui. O primeiro aconteceu nas mãos dos judeus, e o segundo aconteceu nas mãos dos romanos. Ele foi julgado nessas 2 classes: nas mãos dos judeus e nas mãos dos romanos. Agora eu quero trazer uma iluminação da parte de Deus. O que tinha na casa de Caifás que não pode ter na sua? Primeira lição que eu quero aplicar aqui nessa noite é que na casa de Caifás tinha inveja, e na sua casa não pode ter inveja. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga: sai inveja. Não diga mais forte: sai inveja. Na sua casa, irmão. Isso aqui sobrava na casa de Caifás, mas na tua casa não pode ter isso. Inveja, está na Bíblia? Coloca aí, então, Mateus 27, 18. Olha o grau, olha o nível que leva a inveja. Olha o poder da inveja. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Então, a primeira lição que eu aprendo, que sobrava na casa de Caifás, mas não pode ter na sua, é a tal da inveja. Quando fala casa, eu falo casa indivíduo, eu falo casa lar, eu falo casa templo. É um lugar que não pode ter inveja, irmão. Na tua casa, eu vou aplicar dentro da sua casa agora. Na sua casa, você não pode ter inveja daquele que mora com você, irmão. Tem gente que tem inveja daquele que compra um tênis. Nossa, apareceu de tênis novo, hein? De mola, olha, irmão. Nossa, olha que tênis bonito. Não passa um mês alguém rouba o tênis, tanta inveja. Nossa, comprou um iPhone, né? iPhone. O meu era o Xiaomi. Comprou um iPhone. Olha o que fala. Vai pagar em quantas vezes? É a primeira coisa que vem. Vai ficar o ano todo pagando, né? Pegou uma Bíblia para pagar, né? Te tem que chegar e se alegrar. Nossa, parabéns, meu filho. Que Deus te ajude a conquistar mais coisas. Que Deus te ajude a ter mais o iPhone, o iPad, o alguma coisa, o iQueijo, sei lá. Te dá inveja, irmão, inveja. Quem tem inveja não prospera, irmão. Quem tem inveja não sai do lugar. Quem tem inveja não cresce, ainda vai dentro de casa, irmão. Tem gente que tem que trancar as coisas no quarto por causa da inveja. E não adianta não, irmão. Isso aqui, ó, galo de arruda atrás da orelha. Não para com isso, você é crente, irmão. Misericórdia, espada de São Jorge. Para com isso, irmão. É só repreender a Bíblia que diz. A inveja, ó. Olha o que a inveja fez. Porque sabia que por inveja havia entregado. Jesus foi entregue por causa da inveja. Você já foi entregue pela inveja? Alguém já te entregou por causa da inveja? Alguém já te vendeu porque você conquistou aquilo que eles não conquistaram? E é sempre assim. O invejoso nunca fica na frente. Ô glória. O invejoso sempre fica atrás. Se você tem uma mobilete, ele tem uma bicicleta. Se você tem uma mobilete, uma moto, ele tem uma mobilete. Se você tem um... Qual é o seu carro, gente? Mitsubishi. Sério, você não é inimigo. Se você tem uma Mitsubishi, você tem uma Export. O
invejoso sempre fica atrás, irmão. Porque o invejoso não prospera. No mundão, era chamado de olho de tandela, irmão. Vai daí, coisa mandada. Tira o olho daquilo que não é teu, irmão. O que é teu vai chegar nas tuas mãos. Não precisa cobiçar aquilo que é do outro. Não, agora o varão está numa multinacional. Meu Deus, o outro que vem glorificar Deus diz assim: agora vai empinar o nariz. Agora não vai vir nem vai. Tem uns que é assim mesmo. Tem uns que não pode. Tem um carro que já muda até endereço da igreja. Tem um carrinho popular, está lá o GPS. Adente. Trocou de McLaren. Praia. Shopping. Já vai sozinho. O carro, chega final de semana, o carro já estou entendendo. Já tem areia aqui no carro. Irmãos, o invejoso não prospera. Olha o que diz isso aqui, irmãos. Provérbios de Salomão, capítulo 14 e o verso 30. Olha o que diz Provérbios de Salomão. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos... Oh, irmão, pelo amor de Jesus, irmão. Os ossos do invejoso é podre. Ele não suporta que você crescer. Caifás tinha ouro, tinha prata. Caifás tinha nome. Caifás tinha autoridade. Mas não tinha a presença de Deus na vida dele. Você sabia que até a presença de Deus na sua vida causa inveja? Ou você acha, irmão, quando você faz assim, pai, tá querendo aparecer. Aquele pastor gordinho, eu tô bom, fica levantando a mão. É pra lá, invejoso, levanta a mão também. Dá glória também, irmão. Então isso que acontece, a inveja, olha isso aqui, mas a inveja é a podridão dos... Isso aqui é espiritual, irmão. Tem gente com osso podre espiritual, irmão. Não consegue dobrar o joelho, não consegue vir no culto uma semana. Irmão, tem crente que não consegue cultuar uma semana. Se ele vem na terça, não vem na quinta. Se ele vem na quinta, na terça ele faltou. Se ele vem na terça, na quinta, domingo ele não vem. Porque os ossos estão podres. Não consegue cultuar, irmão. Que negócio é esse? Eu fico pensando, como que pode ser, irmão? Um crente desse que não consegue cultuar uma semana. Aleluia. Irmão, seja inteligente. Se trabalha, tem compromisso. Tá tranquilo, irmão. Mas ficar em casa para ver jogo, irmão. Ficar em casa vendo TikTok. Irmão. Marcar evento em dia de culto, Deus não se agrada não, viu? Você tem outros dias da semana para marcar, mas só marca em dia de culto. Pode ver, irmão. Dia de culto é o dia que não. Dia de culto eu tenho um compromisso. Nem tinha nada, mas fala que tem. Então, irmãos, a inveja apodrece os... Provérbios 27, 4. Olha isso aqui. Provérbios 27, 4. Cruel é o furor, impetuosa a ira. Olha isso, irmãos, olha isso aqui, irmãos. Cruel é o furor, e impetuosa é a ira. Mas quem pagará perante a inveja? Está dizendo que a inveja é pior do que o furor, e a inveja é pior do que a ira. A inveja, irmãos, ela estraga até o relacionamento. Tem gente que tem inveja porque o cônjuge um ganha mais que o outro, irmão. Pelo amor de Jesus, irmão. Eu quero que essa linha ganhe 50 mil. É assim, não é, irmão? Não tem inveja do cônjuge que dorme com ela, com ele na cama. Ah, não, você ganha mais do que eu. Isso não é coisa, eu não suporto. Não, isso não é de Deus, não. Olha, é o homem que... Não, irmão, para com isso, irmão. É uma carne só, é um mistério só. Se ajunta aí da glória, irmão. Mistura o dinheiro aí, ninguém sabe de quem é quem, irmão. Coloca 200 em cima, 100 no meio, 50 do lado, 10 no meio, já era. Fica com inveja de quem ganha mais. Repita comigo, sai inveja! Sai inveja! Isso.
Assim. Segunda lição que nós aprendemos, que tinha na casa de Caifás, mas não pode ter na tua. A tal da mentira. Olha o teu irmão e diz, não mente não. Fala a verdade. Doa quem doer. Goste quem gostar. Diga agora para valer. Olha dentro do olhos dele e diga assim. Quem fala a verdade não precisa arrumar desculpa. Fala não, fala mais forte. Quem fala a verdade não precisa arrumar desculpa. Irmão, quem fala a verdade não precisa nem lembrar do que falou. Porque fala a verdade já sabe, irmãos. E eu vou lhe falar uma coisa: quem fala mentira anda de braços dados com o inimigo das nossas almas. É a Bíblia que diz, e a Bíblia de outro antigo diz que o pai da mentira é o Satanás. E quem mente é parente, irmãos. Então para de mentir, irmãos. Olha isso aqui, Mateus 26, 59 e 60. Olha isso aqui, Mateus 26. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas. Meu irmão, a mentira, há um ditado que diz que a mentira tem perna curta, mas é mentira isso aí mesmo, viu? A mentira tem perna longa. Tem gente que fala de manhã, quando é à tarde, você encontra por aí. Não, eu estou no hospital. Tira até a foto do sono aí, meu filho. Não mostra a foto do rosto, nem do horário, nem do dia. Só mostra a foto do sono aqui, ó. Tira aqui, só aqui. Aí passa meia hora, aí Deus fala com você, vai no mercado, faz uma compra, vai comprar pão. Aí você chega no mercado, tá o varão lá na rua, óculos escuros, bombeta para ninguém reconhecer, e tá lá dizendo, olha eu aqui, ó, irmão, mentira tem perna comprida, irmão, mentira é perna longa, irmão. Fala a verdade, irmãos. Doa quem doer, goste quem gostar, ache bom, ache ruim, fale sempre a verdade. Eu tinha o defeito de querer arrumar um jeitinho brasileiro, sabe? Eu sou um coração muito bom, irmão. Eu estou mudando agora, a Sarinha está me ensinando. Mas eu era muito bobinho, irmãos. Era muito bobinho, irmão. Alguém falava uma coisa para mim, eu já acreditava. Não, acho que é verdade mesmo. Agora não, irmão, vai para grupo. Falou, já estou ligado. Já falou, olha que eu te vi ali, hein? Olha que o pai ainda fala, hein? Então quem fala a verdade não precisa arrumar desculpa. Quem fala a verdade não precisa mudar de endereço, não precisa mudar de nome, porque tem pessoas que têm um nome na igreja, tem outro nome no trabalho, tem outro nome na rua que mora, tem outro nome no mercado. Ó, num lugar é Orison, no outro lugar é Oliveira, no outro é Ramos. Para com isso, irmãos, porque o espírito da mentira tira a nossa identidade. A mentira esconde quem você é de verdade. Pior coisa da vida do ser humano é perder a credibilidade. É difícil conquistar a credibilidade, sim ou não? Né, meninas? É difícil conquistar a credibilidade. Mas para perder é rápido. Para perder é rápido. E tem outra coisa. Quando você chega na roda de alguém, numa conversa com alguém, alguém cutuca o outro e fala, lá vem o mentiroso. Fala, irmão, fala. Ele mente com você. Mas quando você chega e fala, ih, lá vem o contador de história. Como que é aquele filme lá? Lá vem o contador de história.
Porque ele sabe, irmãos, ele não acredita no que sai da tua boca. É a pior coisa na vida do ser humano, irmãos. É não ter firmeza na palavra, irmãos. É não ter credibilidade. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Que o que sobrava na casa de Caifás não vai ter na sua. Eu vou repetir de novo. O que sobrava na casa de Caifás não vai ter na sua casa. O espírito da mentira não vai entrar no teu lar, meu irmão. Às vezes é necessário amarrar o bigode até com seus filhos, com a esposa, com o marido. É necessário fazer isso, irmão. É necessário encostar na parede e falar: e aí, cara? Você vai mudar ou não vai? E aí, moça? Vai continuar com a mentira ou o que vai acontecer? Chega momento, irmão, que nós temos que ser real, realidade. Doa quem gostar, goste quem gostar, doa quem doer. Vou falar a verdade e acabou, irmão. E acabou, fiz e pronto. Tem que ter dignidade. Pecou? Então tenha dignidade para aceitar que pecou, irmão. Até para pecar tem que ter dignidade. Não, pequei, é o filho pródigo. Pregou primeiro para depois falar com o pai, ó. Pregou sozinho. Pequei contra os céus. Peguei contra o pai, contra o céu, não sou digno. Chegou diante do pai e falou: o que eu preguei lá eu vou falar para ele. Porque eu não posso ser uma coisa na rua e outra coisa na minha casa. Meus irmãos, em nome de Jesus, que eu digo isso com muito tremor e temor, irmãos. O que sobrava na casa de Caifás não pode ter na tua. A mentira não pode dormir na tua cama, irmão. A mentira não pode beber do teu copo. A mentira não pode comer no teu prato. A melhor coisa do mundo é você ter tranquilidade para dormir, sim ou não? Porque a maior cadeia se chama consciência. Se aprontou o dia todo, eu quero ver você dormir, irmão. A consciência velha fica assim: você fez isso, você fez aquilo, você pegou o que não era teu, você tocou naquilo que não era, tira a mão daí, devolve aquilo. Está igual o irmão trabalhava na obra e ele roubou uma corda. Pegou, viu a corda lá e tinha ninguém, todo mundo foi embora, ele pegou a corda e colocou nas costas e foi embora. Ah, vou levar a corda embora, porque não tem ninguém aqui mesmo. Todo mundo foi embora, eu vou levar a corda. Aí levou a corda embora. Aí foi pro culto à noite. Dobrou o joelho e começou a dormir. Foi orar e dormiu. Dormiu, você morreu. Acorda, irmão. Acorda, irmão. Acorda. Aí ele falou: vai, amanhã eu devolvo. Você está entendendo o que Deus faz, irmãos? Deus prepara situações, mas a mentira não fica na tua boca. Acorda, irmão. Ah, meu irmão, diga: acorda. Deus vai preparar a situação, mas a mentira vai sair da tua boca. Deus vai preparar uma situação, mas a mentira não vai morar na tua casa. Deus vai preparar uma situação, mas a mentira não vai ser a sua companheira. Fale sempre. Quem vai começar a falar a verdade aqui? Levante a mão na boca. Quem glória para Jesus? Você sabia? Obrigado, Jesus. Você sabia que quem fala mentira tem até vergonha de glorificar a Deus? É ou não é? Cuidado, pergunta. Olha a boca do tremor, vê se tem glória aqui. Porque quem mente não tem coragem de dar glória, porque o inimigo fica na mente assim: vai dar glória pra quem? Vai dar glória pra quem? Vai dar glória? Que isso? Não, vai dar glória não. É uma guerra entre o Espírito Santo e Satanás. Fica na mente: não, vai dar glória não, não dá glória não, você falou isso, você mentiu, não. Então até pra dar glória fica ruim. Mas quem falou a verdade? Não precisa nem pedir para levantar a mão, já está levantando. Aí a Sofia assim. Não precisa nem pedir para agora, está tudo embora, Mateuzinho aí. E quem fala a verdade tem facilidade em adorar a Deus. Olha que maravilha. Quem fala a verdade tem facilidade em adorar a Deus, irmão. Não deixe Satanás tirar a adoração da tua boca. Não deixe. Então, o que sobrava na casa de Caifás e não pode ter na tua é a mentira. Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira, olha, irmão, olha isso aqui. Pelo
de deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, cada um com o seu, porque somos membros uns dos outros. Quem é corpo de Cristo aqui? Quem é membro da igreja? Quem é membro da igreja? Ou melhor, quem é membro da igreja de Cristo? Cadê os membros da igreja de Cristo? Aleluia! Para de camuflar, irmão! Para de esconder, irmão! Para de ver o irmão caindo no buraco e você fala, não, tá tudo bem, é assim mesmo, isso vai passar, não vai passar não, irmão! Seja sincero, pega na mão dele e diz, larga o pecado, larga o adultério, larga a fornicação, larga isso, é melhor! A mentira, imagine, 71 homens mentindo. Imaginou, irmão? Uma reunião de 71 homens, todos mentindo. O sinédrio era 71 e todos estavam mentindo. Mas agora vê o oposto. Imagine 71 crentes falando a verdade. Oh, irmãos, eu posso liberar os dedos? Talvez nós não consigamos mudar o mundo, mas você consegue mudar a tua casa, irmão. Você consegue mudar a tua rua. Você consegue mudar o teu trabalho, irmão. Você consegue mudar onde você mora. O mundo talvez não consiga, mas aonde você mora, você vai conseguir, irmão. Não deixe as pessoas te olhar com olhar de indo mentiroso. Que as pessoas te vejam com o olhar de alguém verdadeiro, de alguém sério, de alguém que honre aquilo que Deus deu, irmão, de alguém que honre a oportunidade de estar na casa dele. Você sabia que estar aqui é uma oportunidade? Não, sim ou não? Você sabia que estar aqui é uma oportunidade? Terceira lição: o que sobrava na casa de Caifás não pode ter na tua: o engano, o espírito de engano, falsidade. O que é falsidade? Você vê a pessoa na tua frente assim, ó. Vem aqui, Gênero, por favor. Por obséquio. Olha, eu tô em inglês, filho. Você olha assim na frente, você fala uma coisa. Gênero, você, cara, é um cara sensacional, você é meu. Puxa, se você fosse casado. Aí passou, o Gênero passou. Que é isso? Que lindo. Que não vale o que dá por terra. Que ali, só Jesus é a causa. Isso é falsidade, irmãos. Isso é coisa que não pode ter na nossa casa. O que se retrata na televisão não pode ter na tua casa. Essa história que a ficção ela imita a realidade, na tua casa não pode ter, irmão. A falsidade não pode morar no teu lar. Se dá para fazer, dá. Se não dá, não dá e acabou, irmão. Tem que ser assim, irmão. Não, eu consigo, pastor, consigo. Mandei mensagem para o pastor Almir hoje 2, 3 vezes, tadinho. Pastor Almir, tem como o senhor passar um pano na igreja, limpar o banheiro? Mais que depressa, ele mandou: pastor, daqui 10 minutinhos eu estou lá. É verdade. Pronto, acabou. Se der a oportunidade, eu posso pregar, viu? Passou 5 minutos, o vizinho aqui mandou mensagem: pastor, entreguei 2 galões de água na igreja. Quem estava aqui? Pastor Almir. Aleluia. Não engana ninguém não, irmãos. Se dá para fazer, faz. Se não der, seja sincero, irmão. A pessoa acredita em você, espere em você, aposte em você, crê que você vai fazer. Não, eu vou dormir em paz porque fulano falou que vai. Não, eu vou dormir tranquilo, Xexê, porque fulano disse que vai estar lá. Não, eu vou ficar tranquilo porque ele disse não. Se ele falou, ele é pedra 90. Falou, está falado. Caná está falido. Seja verdadeiro, irmãos. Pastor, Valão, eu preciso que você faça isso. E aí? Não, pastor, não consigo. Tá bom, filho. Glória a Deus por isso.
Acabou. Mas não, pastor. Tem uns crentes que falam assim, ó. Eu junto e misturado. Para de enganar, não usa de engano não, irmão. Dá para fazer, faça. Não dá, não faça. E outra coisa, se é para fazer mal feito, aí que não faz mesmo. Porque no reino de Deus não merece fazer coisa mal feita, irmão. O reino de Deus você faz ou você não faz. Você gosta ou você não gosta. Na tua casa tem que ser assim também. Tem que ser assim também. Gosta de feijão? Não gosto. Pronto. Gosta de arroz? Também não gosto. Você acabou. Eu gosto de macarrão. Seja verdadeiro, irmão. Seja sincero. Olha nos olhos, irmão, e fala, irmão. Nos olhos, nos ouvidos, sei lá. Mas seja verdadeiro, não usa de engano. Quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. Uma hora a casa cai, meu irmão. Uma hora acontece. Olha o que diz Salmos, de número 101 e o verso 7. Olha o que diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha. Quem está falando isso é eterno, viu? Quem está falando isso é Deus. O que usa de engano não ficará dentro da minha. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus. Irmãos, imagine Deus tirar o olho de você. Você já pensou nisso? Imagina Deus fazer assim, ó. Eu vou olhar para lá um pouco, vou deixar ele aqui. Já era, irmão. Mas olha o que a Bíblia diz: o que profere mentiras não estará firme perante os olhos, perante os meus. Irmãos, não use de engano. É melhor você falar: eu sou fraco, não consigo, pastor, não consigo, sou pequeno mesmo, sou fraco. É melhor você reconhecer a sua pequenez do que você fingir que é forte e não consegue sair do lugar. Aí Deus te traz aqui nessa noite para travar essa guerra com você, para você ser sincero com Ele e falar: Senhor, eu entrei quebrado aqui. Não vou mentir não, Senhor. Não vou enganar o Senhor não. Eu entrei aqui só o pó da rabiola. Entrei aqui, Senhor. Olha, Senhor, eu nem sei como eu cheguei aqui. Mas já que eu cheguei, Senhor, acha a verdade em mim e muda a minha história, Senhor. E muda o meu quadro, Deus. Entra com providência na minha história, Senhor. Entra com força na minha vida. É melhor eu dizer que sou fraco de verdade do que fingir que sou forte e está fraco. Quem entrou fraco aqui hoje? Quem está sendo sincero? Quem entrou fraco e está sendo sincero? Quem entrou fraco e está sendo sincero aqui hoje? Quem pode dizer isso? Senhor, eu estou fraco mesmo. Quem pode dizer isso? Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Repita comigo: se na casa de Caifás. Não, diga mais forte: se na casa de Caifás sobrava o engano na minha vida, eu tenho que ser verdadeiro. Cadê os verdadeiros de Deus aqui hoje? Não, cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Levante a mão, levante a mão. Pastor, até para levantar a mão estou cansado. Até para levantar a mão estou sem ânimo. Até para levantar as mãos eu não consigo. Mas eu vou rasgar meu coração e vou falar: estou quebrado. Mas estou aqui sendo verdadeiro. Cadê os verdadeiros de Deus aqui hoje? Se coloca de pé, eu quero orar por você. Se coloca de pé. Quem precisa de força aqui hoje? Seja sincero. Você tem coragem de sair do teu lugar e vir aqui na frente? Tem coragem? Tem coragem? Vem mesmo. Vem mesmo. Deixa eu chegar.